minha gente, tudo bem? Olha nós aqui novamente, né? Toda sexta-feira um novo tema. E hoje nós temos o tema Meu relacionamento afetivo está conflituoso. O que eu faço? Não sei o que fazer. O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica e nesse canal, a cada semana, a gente pega um tema. Eu trago para cá um tema para nós olharmos juntos essa situação mais de pertinho e de longe, né? Quando perto, a gente coloca uma lupa nela e quando longe, a gente percebe mais os limites e as extensões que essa situação vai adquirindo. Tá certo? Então, vamos fazer isso? Vamos perceber essa situação de conflito entre duas pessoas, independente do gênero dessas pessoas, né? Mas é uma situação tão comum hoje em dia e que faz com que muita gente procure a constelação familiar para poder perceber o que é que está acontecendo aí. Por que tanto conflito? Por que tanto sofrimento? A pessoa não sabe direito o que fazer, né? Então vamos olhar para isso. Vamos lá, junto comigo, você. Quando alguém vive uma situação de conflito e traz essa afirmação, né? Eu estou sentindo isso e não sei o que fazer. Logo de cara, se ela está trazendo uma situação de conflito, se você passa por uma situação assim de conflito, você revela também ao mesmo tempo que você está vivendo uma certa divergência, né? Certo antagonismo, certo desequilíbrio, né? Porque o terapeuta sistêmico ou constelador familiar, ele não deduz nada, ele não infere nada, ele não adivinha nada. Ele simplesmente vai auxiliar aquele cliente que trouxe essa situação de conflito a colocar uma lupa nessa situação algumas vezes, distanciar-se em outras e tirar todos os véus do eu sei o que é, das afirmações que ele faz a respeito daquilo, dos motivos que ele atribui do porquê aquilo está acontecendo, o diagnóstico que ele faz, né? O terapeuta que o atende vai auxiliá-lo a deixar todos esses elementos de lado. Porque a pessoa chega fazendo tantas descrições e achando que isso é tão importante para o terapeuta, né? E, na verdade, essas descrições, essas verbalizações, essa fala toda agoniada por vezes, amargurada por vezes, ela serve exclusivamente para a própria pessoa se desvencilhar daquilo, colocar para fora aquilo que a está incomodando. Então, num atendimento terapêutico, essas coisas têm espaço também para acontecer, que elas acabam sendo importantes. Porém, a compreensão real da situação não está em nada disso que a pessoa fala. A compreensão real está no que está por trás das falas. É naquilo que não aparece na fala, ou que aparece sem ser verbalizado. E é isso
que o terapeuta sistêmico ou constelador, ele vai auxiliar. É nesse processo de desvendar o oculto que o terapeuta vai auxiliar. Nesse sentido, o terapeuta ele acaba sendo um facilitador, um apoiador. Mas quando o cliente chega fazendo aquelas descrições verbais todas, contando tantos detalhes, né? Nessa hora, o terapeuta não tem a menor ideia do que vai acontecer. E esses elementos, como não são os elementos eficientes, os elementos potentes, né? Não são, é o que está por trás que é. Então, vai ser necessário o terapeuta também sentir, juntamente com o cliente, o que é que não está sendo dito e o que é que não está sendo revelado. Então, o atendimento terapêutico, ele acaba se realizando em dupla. Pode parecer que quando você ou alguém procura uma prática terapêutica, pode parecer até que essa prática terapêutica ela vai ser desenvolvida por aquele profissional, sozinho, exclusivamente, né? E que você já vai sair daquele lugar, daquele momento, daquela situação com um pacote pronto, né? Do que é que você tem que levar com você para aplicar dali para frente. E, na verdade, a criação desse pacote, digamos assim, ele se dá em duas vias. Não é o terapeuta que faz isso sozinho. Muito pelo contrário. O terapeuta ele só auxilia que esse processo de autoconhecimento, né, da situação e da própria pessoa, que ele vá se revelando. Tá certo? Mas o tema é esse: conflito, divergência, desequilíbrio. Então, sob o olhar, a ótica da constelação familiar, né, considerando as leis do amor, nas quais a constelação familiar é pautada, né, a partir das descobertas de Bert Hellinger, né, que é considerado o pai, digamos assim, né, das constelações, sob o foco desse olhar das leis do amor, vale a pena a gente se perguntar, diante de uma situação de conflito, né, e quem passa pelo conflito, então, estar se perguntando, né, será que alguém nessa relação do conflito, alguma das partes, alguém dá mais? Será que alguém recebe mais? Será que alguém gostaria de oferecer menos? Como é que é a intensidade do dar e o receber para ambas as partes envolvidas nessa situação de conflito? Isso é alguma coisa que é bastante importante a gente olhar para isso, a pessoa olhar para isso com amorosidade, com a compreensão de quem não pretende acusar, não pretende defender, mas apenas olhar o que está sendo realizado, os movimentos que estão sendo produzidos ao longo de um tempo. Diferente da troca, né, do dar e receber entre pais e filhos, né, porque
o adulto, o pai e a mãe, oferece para aquele que é dependente para o filho, então ele só recebe, né? Diferente quando são dois adultos numa relação de troca ali, essa questão do receber e do ofertar, ela, para que ela se dê de uma maneira mais saudável, é importante que mantenha, que se perceba, né, a manutenção de um certo equilíbrio nesse dar e receber. Ainda que se dê e receba coisas diferentes, né? Porque o que eu tenho para ofertar não é aquilo que o meu parceiro ou que a minha parceira tem para ofertar. É diferente. E por ser diferente, é que deverá ocorrer, né? Ocorrerá a plenitude, né? As compensações. Aquilo que eu oferto é o que o outro não tem. Aquilo que eu recebo é o que eu não tenho. Então, essas observações é importante serem feitas, né? Sob que bases que esse relacionamento está constituído, por que esse relacionamento e para que esse relacionamento começou a existir, né? Então, são questões que elas vão vir à tona num processo de atendimento em constelação familiar. Então, se tem conflito, parece que tem desequilíbrio. Entender um tanto isso, perceber, olhar para isso, perceber o que a pessoa tem a dizer, o que você que passa por uma situação de conflito tem a dizer sobre esse conflito, né? Se você revela isso para você mesmo, né? Porque quando eu estou aqui conversando com vocês sobre esse assunto e sobre as possibilidades que se tem sobre o foco da constelação familiar, na maneira que eu percebo a situação, eu vou te trazendo dicas aqui também, é para que você possa tentar, na tua individualidade, aí onde você está, colocar em prática esse processo de autoconhecimento, né? E apurando isso, desenvolvendo isso, porque você pode procurar um terapeuta a qualquer tempo, ok, bacana, legal, pode, eu posso ser procurada, outros profissionais podem ser procurados, com certeza podem, mas independente disso, você pode começar também um processo de autocura e de autocompreensão, né, fazendo as tuas próprias revelações diante daquilo que está acontecendo. E olha que isso é muito diferente do acusar ou do defender, né? O equilíbrio, ele é alguma coisa que vem lá de trás, né? E é alguma coisa que a gente cultiva a vida inteira, né, minha gente? Porque ser equilibrado ou desequilibrado não é uma coisa que chega pronta para nós, né? É alguma coisa que a gente vai observando em nós mesmos a necessidade disso e a gente vai apurando, né? E a gente vai aprendendo a desenvolver isso cada vez mais, até porque o que nos diferencia dos demais seres, né, dos seres vivos da natureza, é a mente, é a inteligência, é a compreensão, é a educação das emoções, né? Porque quando a gente lida diante do conflito numa situação instintiva, vamos pensar, eu grito, eu bato, eu me desespero, eu choro, né? Eu bato o pé,
Quando eu reajo dessa maneira, eu tenho reações e não reflexões, né? Eu acabo não utilizando os potenciais humanos que me foram oferecidos, que eu tenho à minha disposição. Todos nós temos, mas a gente precisa aprender a olhar para eles também e a educá-los, né? Os nossos potenciais, eles precisam ser vistos, reconhecidos e educados. E esse trabalho de educação, de autocompreensão, é o que a gente vai buscando aí também apurar um pouquinho mais aqui, né? E quando a gente olha para um conflito, isso vai aparecer de uma maneira muito escancarada, né? Deixa eu ver o que mais que é importante aqui eu colocar para vocês. O passado e o presente, numa situação de conflito, eles vão estar ali de bracinho dado, coladinho, tá certo? Porque se existe um conflito e um conflito se instalou e ele é relatado, né, alguma coisa de algum nó, de alguma incompreensão, de alguma situação de dor já vivida, né, anteriormente, casou, atrelou, enganchou no momento presente, né? Então, essa mistura de passado e presente, porque uma coisa que a gente aprende também, a constelação nos ensina, né, a perceber isso, é que passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Só que negócio que é esse que a gente, muitos de nós, né, vamos fazendo na nossa vida, que é o trazendo o passado para o presente o tempo inteiro, no momento presente pensando no futuro o tempo inteiro, e o presente, essa coisa maravilhosa que tem esse nome até, né, do presente, a gente não vive, as pessoas não vivem. Então, é muito bom quando a gente começa a se auto-educar, no sentido de perceber que o que aconteceu antes aconteceu. Acabou. E as coisas são assim, o movimento é esse, de continuidade o tempo inteiro, né? O que eu comecei falando para vocês no início desse vídeo já está dito. O que não significa que seja imutável. Posso até mudar, mas quando eu mudar algo, vai ser num outro momento. Aquilo que foi dito, tá lá. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nos tocou, está lá. Então, que negócio que é esse que a gente fica trazendo para o momento presente, o tempo inteiro, algo já vivido? O conflito é muito isso, sabe? Perceba você. Ou será que você percebe de um outro jeito, né? Como é que você sente as situações de conflito, onde ficam dias, semanas, meses, às vezes anos, situações entaladas numa garganta, as pessoas mostrando que está tudo bem, tipo assim, já passou, mas esse já passou não passou. Ele é vivido, ele é reforçado a cada dia. E aí chega numa hora que a pessoa estoura, né? E às vezes é só nessa hora que ela vai dizer, aconteceu um grande conflito hoje. Não. Houve um percurso conflituoso, mas que ela deixou caminhar.
Então, uma coisa muito importante, né, que eu penso que seja importante, né, que eu vejo é as coisas que te magoam, que te ferem no cotidiano, olha para isso e procura resolver a sua maneira, né, perceber a sua emoção, o sentimento e ir limpando isso, tirando isso de você, porque já passou, já foi, né? Se você não consegue fazer isso sozinha, procure, ou sozinho, procure formas de fazer isso, mas a ideia é você se despir, né? Cada um de nós aprender a se despir das coisas que se foram. A constelação auxilia muito nesse sentido, né? A se despir, a se despedir sem amargura, né? Porque é reconhecendo que naquele tempo, naquele momento, com aquelas pessoas ali envolvidas, só pôde ser daquele jeito. Mas, doravante, né, a gente vai aprendendo a fazer diferente. Então, qual é o sentimento que predomina em você em relação a um conflito? Se você vive um conflito, qual é o sentimento? O que você identifica? É raiva? É amargor? É desprezo? É ciúmes? É competição? Rivalidade? Poder? O que é? Quando você começa a fazer essas revelações para você mesmo, né, vai ficando mais fácil você se despir disso, para que esse conflito não crie tamanho, não tenha uma repercussão maior do que você mesmo, do que aquilo que é genuíno em você. Né? Quando chega a ponto do conflito te sufocar, significa que ele cresceu mais do que o poder que você deu para você mesmo de solução. Então, a constelação familiar, ela ajuda a observar essa sutileza, sabe? Essa delicadeza e essa sinceridade do autoconhecimento, né? Da autopercepção. Deixa eu ver. O que é que precisa ser dito exatamente, né? Uma outra coisa para a gente perguntar. Se tem algo entalado, né? Ai, não me desce tal coisa. Não desce por quê? Né? O que foi que entalou? Qual foi a coisa que entalou e que precisa ser dita? Gente, e falar não é ofender. E falar não é gritar. E falar significa também escutar. Né? Se eu falo, eu preciso dar o direito do outro falar também. Se eu quero que o outro me escute para perceber o que me falta, o que me magoou, eu preciso também perceber como que o outro percebeu a situação, o que no outro fez mágoa também, fez a mágoa crescer. Porque a gente provoca reações, por vezes, sem querer. Porque se eu digo que eu fiz, mas eu não tive essa intenção, significa que isso também pode ter acontecido em relação à minha pessoa. Isso também pode ter vindo do outro desta maneira. Né? Então, este é o equilíbrio. Tudo que eu peço para o outro, que ele me ouça, me respeite, que ele perceba em mim, tudo que eu falo nesse sentido para o outro, significa que eu devo oferecer para o outro esta mesma oportunidade. Esse é o equilíbrio, né, que a gente fala.
nas leis do amor, né? O equilíbrio das chances e das oportunidades iguais numa relação. Se eu estou me sentindo ferida, magoada, provavelmente o outro também está. Não tem chance de ser diferente, gente. Porque quando tudo está suave, tranquilo, sereno, ambos os lados têm essa mesma compreensão. Se um dos lados está se sentindo numa situação de dor, de desprivilégio, de incompreensão, de sofrimento, certamente o outro também está. E passar por cima disso, tentar ignorar, o outro lá, ele que se vire, né? Que procure ver o que ele vai fazer. Agir desta maneira, ok, é ampliar o conflito. Então a pergunta é assim, que a gente pode fazer também. Qual é o movimento que você está querendo ter? Qual é o investimento que você está fazendo nessa relação? Na verdade, você está fazendo um investimento? Ou você só está repetindo um movimento de inconformidade? Você só está no movimento de repetir suas mágoas e seus conflitos, num processo de vitimização. Será que você vestiu essa roupagem, a roupa da vítima? E aí, se você se coloca como vítima numa relação, é porque o outro é o vilão, não é? E Bert Hellinger, nas constelações, diz assim para nós: se tem uma vítima e se tem um vilão, estão em busca do salvador da pátria. A hora que aparecer aí um salvador, que pode ser um amigo, que pode ser um terapeuta desatento, né? Pode ser um familiar, pode ser um filho, né? Quantas gestações que elas são procuradas, né? São realizadas, né? Para salvaguardar uma relação. Então, quando existe a vítima, o vilão e o salvador, esse tripé é a manutenção de um conflito eterno. Né? Então, a constelação familiar, ela vai auxiliar a perceber essas coisas, né? Também. E qual é o movimento que você está fazendo em relação à compreensão de fato do que está acontecendo, ou a manutenção e a ampliação do conflito. Isso é muito importante, tá certo, minha gente? Esse reconhecimento, ele é muito importante. Então, solução, né? Ou ampliação do conflito, o que é, né? O que está sendo buscado aí no teu, frente às tuas atitudes, né? Como é que é isso? Então, a visão sistêmica na constelação familiar não tem certo nem errado. Tem aquilo que está acontecendo. A verdade absoluta, nua e crua, que poucos de nós conseguem ir neste caminho de desvendá-la. Poucos, minha gente, muito poucos. Normalmente se assume papéis de vilão ou de vítima e deixa aí essa coisa aí rolando, né? Até chegar num ponto do insuportável, né? Não precisa deixar chegar em ponto de insuportável nenhum quando a gente usa a nossa mente, a nossa consciência
percebe o nosso coração, né? A nossa parte interna, as nossas emoções, a gente se respeita como pessoa e respeita o outro também. Que mais que eu posso estar falando aqui para vocês? Bert Hellinger, ele fala um pouco sobre essas imagens que a gente vai fazendo aí, sobre as situações, que a gente cria imagens das situações. Então eu vou ler para vocês um trechinho de uma fala dele mesmo, do Bert Hellinger, num livro dele que ele tem, que é Ordens do Amor. E aí, o trechinho, ele diz o seguinte, para nos elucidar um pouquinho mais. Algumas pessoas julgam que as imagens e os sentimentos que lhes ocorrem são automaticamente corretos. Isso não é verdade. Existem, porém, imagens que surgem quando interiormente são recolhidos, são reprimidos, não são vistos. Olhamos para a obscuridade sem intenções, sem objeções e sem medo. Então, aparece subitamente uma imagem da solução. Ela é qualitativamente distinta das imagens que eu próprio crio ou que simplesmente me ocorrem. Quando uma imagem correta aparece e é comunicada, ela permanece. Então, quando eu busco compreender o que está acontecendo e eu mergulho com esse sentimento absolutamente verdadeiro de compreensão, essa imagem da solução, ela fica, né? Não é aquela coisa do que se mantém ali viva naquelas discussões, através daqueles bate-bocas, digamos assim, né? Que se mantém vivo ali, vivo aquele sentimento, aquelas sensações de agonia, né? de resquício de raiva. É muito diferente disso, né? O que a gente está ouvindo aqui, de qual é a imagem que fica, né? Qual é a imagem da solução. A imagem da solução não é a imagem do bate-boca. Às vezes as pessoas procuram atendimento terapêutico para receber a resposta pronta, né? Então, na verdade, a resposta pronta, frente a um conflito, quem vai construir essa resposta são aquelas próprias pessoas que vivem a situação de conflito, né? Quando elas se decidirem pelo apaziguamento e pela compreensão do que está acontecendo de verdade. Quando eu reconheço que o meu relacionamento ele está conflituoso, talvez a pessoa possa se perguntar: qual é o seu conflito interno? Independente do conflito que você está vendo na relação que você estabeleceu. Qual tem sido o seu conflito interno? Então, são caminhos que a gente pode seguir para compreender de fato e mudar os rumos dessa sintonia tão desequilibrante, né? Então, é difícil a gente sair de uma situação de conflito para uma situação de apaziguamento? É difícil? Talvez seja a pergunta que você tenha que se fazer. É difícil para você sair de uma situação de conflito
e construir uma situação de paz na sua vida, seja em relação a qualquer pessoa ou a qualquer coisa que esteja acontecendo? É difícil. Então, essa construção da dificuldade transformada, né, descascada, para que seja um processo mais facilitado, essa construção é aquilo que vai depender de você, com a ajuda de um terapeuta, de repente, se for necessário, né, num processo seu de autodescoberta e autoconhecimento, mas vai depender de você, certamente, né? E aí, nós estamos chegando no final desse nosso encontro, né? E nesse processo final, eu quero te propor uma vivência sistêmica, porque eu acredito que através dessas vivências a gente faz aqui, né? Eu faço com você algumas vezes. É uma possibilidade de você exercitando novos formatos de viver, né? Isso para mim vem dando muito certo ao longo do tempo, né? Do meu tempo de vida pessoal, profissional. Então, a mim, eu penso que é possível e me cabe compartilhar um pouco disso com você, né? Então, faço isso com o maior prazer, né? Se você está num local conveniente, eu te convido para entrar nesse processo comigo a partir de agora. Se você não está, né, num local de uma intimidade, num local mais tranquilo, que te possibilite fazer uma prática mais interiorizada, num outro momento você volta esse vídeo. Você pode voltar e aí já com a intenção de você colocar em prática. Tá bom assim? Eu acho que desse jeito fica bom e atende aí as possibilidades mais diversas, né? Essa é a vantagem também, né, do meio eletrônico. Então, eu gostaria que você procurasse uma posição mais conveniente para você agora. Você vai fechar os olhos, né? Eu gostaria que você só ouvisse a minha voz. Você pode colocar um fonezinho de ouvido, se for melhor para você, numa posição sentada, ou sentado ou deitado, né? Desde que você perceba numa posição que você vai fazendo um processo de relaxamento, embora com a mente ativa, mas o corpo relaxado e sem pensamento, sem nenhum pensamento, uma mente limpa, uma mente limpa, consciente, consciência o tempo inteiro, mas tranquilidade. Para que isso aconteça com maior facilidade, você de olhos fechados, presta atenção na tua respiração. Começa a respirar profunda e lentamente, somente ouvindo minha voz e prestando atenção em você, na tua respiração. Uma respiração profunda, lenta e tranquila. Se chegar algum pensamento na tua mente, olha para ele, veja o que foi que você pensou e deixa ele de ladinho. Não briga com ele, não, mas deixa ele de ladinho. Quando terminar aqui, você volta para esse pensamento, para ver o que atitudes você pode tomar. Por enquanto, só presta atenção na tua respiração e no corpo relaxado, na mente serena. Mentalize entre as sobrancelhas, a região que a gente chama de terceiro olho,
Mentalize essa tua região, sinta de olhinho fechado, sinta essa sua região do terceiro olho. Perceba uma luminosidade saindo dela. Perceba a cor dessa luminosidade, a intensidade dessa luz e a extensão dela. Sinta. Sinta a temperatura dessa luz em você. Faça esse movimento de introspecção sem medo. Nada vai te acontecer de mal. Então, perceba essa região do terceiro olho e comece e deixe que venha naturalmente na sua mente uma situação recente que você viveu ou vive de conflito. Deixe que venha essa situação. Resgate uma imagem dessa situação. E dê, como se fosse uma foto, resgate uma imagem, como se bata uma foto dessa situação de conflito e dê a essa imagem um nome. Naturalmente. Não fique pensando muito nisso, não. Deixe vir natural. A imagem do conflito, a fotografia que você bateu e o nome que você deu para essa foto. Deixe de lado agora essa foto. Deixe de lado. Sinta a sua respiração. Já já você vai voltar nela de novo. Perceba a sua respiração. Imagine agora, deixa vir naturalmente uma cena na sua mente que seja a cena que você vislumbra para a situação de solução. Perceba a cena da solução. Bata uma fotografia dessa cena. Naturalmente, sem esforço mental nenhum. É a solução que te veio de pronto. Bata uma foto. E a exemplo do primeiro movimento que você fez, dê um nome a essa segunda foto. Junte as duas agora. Uma ao lado da outra. A primeira foto e a segunda. O primeiro nome e o segundo. Conflito e solução, lado a lado. E para esses dois nomes, dê um único sobrenome. Ofereça um sobrenome para essas duas cenas. Esse sobrenome contempla ambas as cenas. Perceba o tamanho desse sobrenome. Perceba o que você sente quando reconhece esse sobrenome. Perceba o cheiro que ele tem. Se aproxime dele, olhe mais de perto. Reconheça a sua identidade nele. E perceba que esse sobrenome não atende lá a lado nenhum.
ele atende à harmonização de ambos os lados. Seja o que for adotado como conduta. Por enquanto, é sensação. Deixe que esse sobrenome se expresse para você, sinta o que ele tem a lhe dizer. Apenas sinta, observe o que você tem a dizer a ele também, depois de ouvi-lo. Há tempo para tudo, para falar e para escutar. Respire profundamente no aconchego desse sobrenome, se for possível para você. Deixe esse sobrenome germinar, fluir. Transforme ele numa plantinha. Veja que planta é essa, a cor dessa planta, o formato dela. E agora você já tem a imagem do seu sobrenome. Cultive, regue e acompanhe o desenvolvimento dessa plantinha que você hoje, com tanto carinho e envolvimento, favoreceu a vida. Respire profundamente. Traga essa plantinha dentro de você e vai voltando para essa situação de realidade onde você está, para o seu ambiente real. Vai mexendo as extremidades, pode se espreguiçar se for necessário e vai voltando aqui para mim. Eu gostaria de, nesse finalzinho, a partir da imagem que você construiu e do sobrenome que você leva com você, de solução, ficasse com as seguintes palavras aqui de Bert Hellinger também. Ouça. Quando uma mulher deseja um homem, também deseja aquilo que, como mulher, lhe falta. Macho e fêmea formam uma união de parceiros que se definem e completam mutuamente. Um é aquilo que o outro necessita, e cada qual necessita aquilo que o outro é. Para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo de que necessitamos, dando-nos, recebendo e possuindo o parceiro, tornamo-nos homem e mulher e formamos um casal. Respeitando as devidas nomenclaturas em relação a gênero, quando a gente fala que homem e mulher, vamos respeitar o tempo que isso foi escrito, não é? E perceber que a ideia da parceria transpassa essa questão do sexo feminino e masculino. É o gênero
feminino e o gênero masculino, na composição de um positivo e um negativo, né? Na composição de duas partes que se somam. Então, fique com essas reflexões, fique com essas ponderações. Espero que seja um movimento interessante para você pensar sobre algumas possibilidades e infinitas possibilidades que a gente tem nessa vida de melhorarmos e nos compreendermos cada vez mais. Gratidão imensa pela tua companhia e até a próxima semana. Grande beijo.